Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Jesus, da Academia do Auditor. Acho que você já deve ter ouvido falar, já deve ter me visto em algum webinar, nas formações, dando aula, alguma consultoria aí pela frente, tá? Mas se você não me conhece, eu trabalho já há mais de 20 anos aí, já leciono há mais de 15 anos com GRC, e eu sempre gosto de disseminar essa informação, ora lecionando, ora nas consultorias, ora na nossa Academia do Auditor, agora sobre diversos temas, tá? Nós disseminamos temas como melhores práticas de RC, governança, risco compliance, auditoria, dentre outros temas. Nós temos uma série aqui de temas sobre controles internos, tá? Nós já falamos já de controle, risco, já falamos de compliance, já falamos de código de ética, já falamos de processos, fluxogramas, e hoje nós falamos de operacionalização de controle, atividade de controle, falamos de vários temas sobre controles internos, mas eu não queria deixar de passar o tema sobre macroprocessos, processos, né? Eu não queria deixar de trazer esse tema para vocês aqui, para que vocês conheçam e aplique cada vez mais esse tema de processo, macroprocesso, isso dentro aqui das empresas, né? E quando nós falamos aqui, por si só, de processos, né? Nós sabemos que o processo ele pode ser apresentado de diversas formas, mas as mais conhecidas é a forma gráfica, né? A forma que você levanta o processo por meio de uma entrevista, identifica, faz um mapeamento e depois você dispõe ali de uma forma gráfica. Mas, por si só, nós temos que aprender que processo, simplesmente, né, dentro de uma empresa, né, o que seria um processo? Uma área de compras, né, eu atrelo sempre processo com o que tem dentro das áreas, né, dos departamentos dentro da empresa. Mas, antes de tudo, nós temos que pensar que o processo ele está ligado, ele tem que seguir a hierarquia, né, o organograma ali da empresa. Então, imagine, você, consultor, está ali prospectando um cliente, né, e como que você precifica esse projeto, essa proposta para um cliente, né? Como que você vai identificar ali a real necessidade de entregar ali os processos mapeados para o seu cliente ali, com a identificação de risco, controle, plano de ação e todo o diagnóstico que já é sabido, é conhecido aí no dia a dia no mercado, né? Então, qual que é a ideia? E também, se você é um especialista que trabalha com controles, risco, auditoria, dentro, como que você identifica quais os processos que têm que ser identificados? É por meio do organograma, por meio das áreas, quais os departamentos. E quando nós falamos em departamentos, até na hierarquia aqui de processo, né, nós temos um anterior, um acima, que se chama macroprocesso. O que seria o macroprocesso? Essa hierarquia ela fica muito simples de você visualizar quando nós temos um processo ele colocado, né? Então, eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui. Quando nós olhamos aqui na hierarquia, nós temos aqui o macroprocesso. O que seria aqui nesse exemplo? Nós temos a área de produção, o processo produtivo da empresa. Então, o processo produtivo, ele seria o macroprocesso, tá? O processo de fabricação, ele despende no processo e as fases de usinagem, montagem, pintura, subprocesso, atividades de corte, furação, acabamento, seria as atividades operacionais, e nós teríamos até as tarefas, né, de preparação, programação, acompanhamento e outros temas mais, tá? Então, aqui é um exemplo da hierarquia de processos dentro de uma empresa. Mas o que seria, no final do dia, o macroprocesso? O macroprocesso é um processo, geralmente, que envolve a estrutura organizacional da operação, tá? Mas, mais significativamente, é um tema que, esse tema, para vocês terem uma noção, ele já é tratado desde a década de 1980, em diversas literaturas, onde era colocado ali a visão horizontal de uma empresa, olhando sempre para a operação sistêmica dela. Então, essa prática ela veio sendo desenvolvida, e aqui nós temos que pensar numa abordagem, sempre, quando nós falamos de processo e macroprocesso, pensar no olhar do processo por si só, da tecnologia e a comunicação abarcada dentro do processo, como nós podemos potencializar o processo e o trabalho em equipe para melhorar a comunicação e ter a filosofia sempre de busca da qualidade, melhoria de qualidade, qualidade total. Então, o macroprocesso é um meio pelo qual a organização ela reúne grandes conjuntos de atividades e processos, subprocessos, para atingir um objetivo único de todos os departamentos. E quando nós falamos de macroprocesso, nós não podemos deixar de falar que
que o desenho por si só, o levantamento ou a construção de um macroprocesso, ele vem do departamento e despende e detalha nas funções da empresa, e aí permite você ter uma visão mais ampla das atividades. Então, o macroprocesso está diretamente relacionado a um produto ou a um serviço da empresa. Então, quando você olha para o departamento, ele está produzindo um produto ou um serviço para alguém. E aí, você vai ter o desmembramento desses macroprocessos, que são os processos finalísticos, processos de apoio e processos gerenciais. A somatória desses processos finalístico, apoio gerenciais, ele soma o macroprocesso da empresa de acordo com as diretrizes, a missão, a visão que foi definida ali dentro da empresa. Mas é uma somatória dos processos aqui que faz a integração e cria-se o macroprocesso. Eu tenho mais um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que esse é um exemplo aqui de um macroprocesso APS, isso é uma estrutura do ambiente público, né, onde nós temos os processos finalísticos, processo de apoio, processos gerenciais, e a somatória de todos esses processos, com entradas, processamento e saída, vai formar ali o nosso macroprocesso. Então, fica mais fácil de você visualizar. E por que é importante você ter sempre essa hierarquia de forma gráfica, desde o primeiro momento, desenhada ali do macroprocesso até na visão aqui do desencadear das operações. Você consegue entender quais são os processos críticos, priorize os processos, você vai ter ali a hierarquia da empresa, a estrutura sempre completa dos diversos departamentos, tá? Você vai ter esse desenho entre onde você aplica os manuais, os procedimentos, as instruções de trabalho, as descrições de trabalho por si só e facilita para que você aplique os trabalhos de controles, risco, governança, no final do dia aqui, quando você identifica os processos. Mas também você consegue definir matriz de habilidades, matriz de priorização, você consegue identificar os gaps, você consegue dar resposta para a alta administração partindo do macroprocesso e sabe a maturidade desde o início. Então, quando pensa em macroprocesso, você olha para o organograma da empresa, a estrutura organizacional para os departamentos. Isso tem que ser feito no planejamento dos trabalhos de auditoria, de consultoria, de controles internos sempre. Se preocupe em identificar ou identifique os macroprocessos, tá? Queria deixar um pedido final aqui, né, para vocês seguirem as nossas redes sociais, o nosso site, se cadastrar para as nossas masterclass, que nós temos ao longo do ano aqui. Fica feito o convite e é só acessar aqui o nosso site e as redes sociais, tá bom? Eu sou o professor Leandro Jesus, queria deixar esse recado para vocês. Um grande abraço e até o próximo.